Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Juristrio e hoje eu tenho convidados especiais aqui comigo, que são o Alan, a Lívia, a Camille, a Lidiane, a Marina e o Pedro. No episódio de hoje ele vai ser um pouco mais diferente do que estamos acostumados a apresentar. Ele será dividido em 3 blocos com participantes diferentes. Oi, gente, meu nome é Camille Pacheco, eu também sou apresentadora do Juristrio e hoje eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que nós fizemos para complementar esse trabalho. No total foram 52 pessoas que nós entrevistamos e foram em localidades aqui do Rio, de Areal e Recife. E nós percebemos com essa pesquisa que ainda existem muitas barreiras psicológicas, culturais e econômicas para o acesso à justiça. E aí agora o Alan e a Lívia vão complementar um pouco sobre isso. Oi, gente, meu nome é Alan Barcelos. Eu, na verdade, participei da pesquisa e, ao longo das entrevistas, uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente o fato de que a maioria das pessoas sente medo ou vergonha de procurar a justiça para resolver algum conflito. Fazendo depois o apanhado das entrevistas, a gente viu que cerca de 27% das pessoas sentem medo ou vergonha. E isso não é só uma questão financeira, isso é muito uma questão também de desconfiança do sistema. O que eu acho que acaba sendo uma questão muito a se discutir em relação ao acesso à justiça e até mesmo a própria gratuidade de justiça com a Defensoria Pública, como a Lívia vai depois falar para a gente. E esse ponto é muito importante, porque quando estamos falando de acesso à justiça, não estamos apenas falando de leis escritas, né, gente? Estamos também falando de acolhimento e credibilidade das instituições, assim como a Defensoria Pública, que agora a Lívia vai complementar. Oi, gente, meu nome é Lívia Azevedo e eu vou falar um pouco sobre a Defensoria Pública, órgão qual que eu estou estagiando já tem 1 ano. Vou trazer um pouco da minha experiência e explicar todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo desse tempo. Em relação ao nosso tema, né, eu vou falar da importância da Defensoria Pública e como ela é fundamental para garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica tenham acesso gratuito à justiça. Isso está previsto na nossa Constituição, no seu artigo 5º. Ou seja, gente, o acesso à justiça vai muito além da formalidade. Ele envolve a confiança, o acolhimento e a informação. E para o próximo bloco, nós vamos nos despedir da Rayane e da Lívia e vamos dar as boas-vindas à Lidiane e à Marina. Então, gente, entramos no bloco 2 e nesse bloco nós vamos falar sobre os desafios e os obstáculos ao acesso à justiça. E a gente vai falar sobre os principais pontos que a pesquisa revelou. No caso, os principais obstáculos. Então, gente, como a Rayane apresentou, né, no primeiro bloco, os participantes, novamente também apresentando, meu nome é Lidiane, e eu vou falar um pouquinho sobre os dados que apresentaram a nossa pesquisa. Como a Camille falou anteriormente, a gente fez uma pesquisa, era um questionário que foram feitos 52, tanto de pessoas daqui do Rio, quanto população de outros estados, e esse nosso questionário teve um levantamento de dados bem impressionante, porque 35% desse questionário, 35% disseram saber o que são os direitos fundamentais, que é uma porcentagem bem baixa, e em contrapartida, esses 64% afirmaram que entendem apenas mais ou menos quando se fala de leis. Ou seja, é um déficit enorme de educação em direitos fundamentais, que é praticamente o nosso tema do nosso podcast. E é aí que entra a questão da teoria das ondas renovatórias do Mauro Capelletti e do Brian Garth, que eles explicam no livro deles, O Acesso à Justiça, que é de 1988, que é o ano da nossa Constituição, e eles falam justamente sobre essas ondas do acesso à justiça, sendo que a primeira onda é a gratuidade de justiça, a segunda onda é a defesa dos interesses coletivos e difusos, e a terceira onda é uma busca por reformas estruturais na justiça, com a simplificação do juridiquês, né, no caso da linguagem jurídica, e também métodos alternativos de resolução de conflitos, que é inclusive algo que foi considerado quando se lançou, quando se trabalhou para o novo Código Civil de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, que veio em 2015, ele já veio com essa perspectiva que os autores falam
no livro deles. E uma coisa que eles falam também é sobre a questão da falta de informação sobre os direitos, que é uma coisa que influencia bastante para as pessoas buscarem os direitos dela na justiça, e isso afeta geralmente a questão do acesso. Eles são 2 estudiosos que sempre trabalharam muito nessa questão do acesso, e a Marina agora vai falar um pouco sobre a questão do acesso e de suas dificuldades. Oi, pessoal, sou a Marina. Então, como o Alan disse, eu vou falar um pouco sobre a dificuldade do acesso à justiça. E quando alguém procura a justiça, é porque ela está passando por algum problema, ela está precisando de ajuda. Mas ela consegue, quando ela consegue encontrar, ela se depara com palavras complicadas, com burocracia, e isso acaba desanimando o cidadão, né, a pessoa. É como se ela tivesse que decifrar um código. E ela entra com um problema e sai com várias dúvidas. Então, por isso que é muito importante a divulgação de forma bem clara e simples também sobre o nosso órgão, a Defensoria Pública, que no próximo bloco nossos colegas vão falar um pouco mais sobre isso. E isso praticamente cria como se fosse um paradoxo, que o serviço está ali, mas não é divulgado e a pessoa não conhece. E na pesquisa a gente pode perceber que houve lá questões que você conhece a Defensoria Pública? Sim, conhece, mas você sabe onde está? Não sei onde está, nem nunca fui. Não sei como funciona, ou ao contrário. Você sabe como funciona? Você conhece? Sim. Aí você já foi na Defensoria Pública? Não sei nem onde é. Então, é muito importante a divulgação ser bem clara e ser bem simples, para que todos possam ter acesso. E essa questão da divulgação ficou bem clara na novela, né? Vale Tudo, da questão do Vasco e eu esqueci o nome da outra personagem, que fez a ex-mulher dele e tinha um filho com ele, Lucimar. Obrigado, gente, pelo coisa aí. A Lucimar e o Vasco, eles tinham um filho, o Vasco não pagava pensão, e aí na novela ela citou a Defensoria Pública, que ela iria entrar com um processo pela Defensoria Pública. E aí, depois disso, a Defensoria Pública divulgou que muita gente foi atrás deles por conta dessa questão da novela. Inclusive, você falou desse exemplo aí da questão da pensão alimentícia. Uma das entrevistadas que eu fiz com um formulário lá na Defensoria estava lá justamente buscando essa questão dos direitos de pensão alimentícia do pai para o filho dela. E aí uma coisa que ela me falou foi justamente isso, assim, ela não fazia ideia de que ela poderia ir buscar esse direito na Defensoria Pública. Ela só foi lá procurar por esse direito porque ela tem uma cunhada que é advogada e a cunhada dela falou com ela que ela poderia ir na Defensoria e conseguir essa pensão alimentícia com um processo, sem ter que lidar com todas as custas e as questões processuais, porque a Defensoria poderia oferecer a gratuidade para ela. Então, assim, essa é uma questão também, assim, muitos consideram isso na hora de procurar a Defensoria. Que inclusive na entrevista muita gente falou, eu não sabia nem que era gratuita. Já chegou gente lá onde eu faço estágio perguntando quanto que tinha que pagar. Eu fiquei, senhora, é gratuita. Tem pessoas que realmente não sabem. E tem um outro dado também bastante importante, que 37% apontaram a falta de recursos financeiros como a maior dificuldade. Isso reforça a importância da gratuidade de justiça, mas também mostra que só ela não basta. E é isso. Então, como todos falaram aqui, cada um teve o seu momento de fala, né? Resumindo, tem vários obstáculos, né? São múltiplos, que são culturais, né? São informacionais e até emocionais, porque não basta só a pessoa ter o problema, chegar lá na Defensoria ou qualquer outro lugar que preste assistência jurídica gratuita e só falar, é isso, acabou, e não ouvir o que a pessoa tem para falar. Ouvir, assim, ter empatia, né? Sobre o problema da pessoa. Agora eu vou me despedir do Alan, da Marina e da Camille e vou chamar a Lívia, a Rayane e o Pedro para dar continuidade ao nosso podcast e iniciar o bloco 3. Então, gente, vamos começar o nosso último bloco, que é o bloco 3. E vamos começar apresentando soluções, proposta de soluções, né, para o nosso problema, que é o tema do nosso podcast, acesso à justiça.
E nesse bloco, nós estamos com o Pedro, a Lívia e a Rayane. Então, galera, como nós falamos sobre algumas questões do acesso à justiça, como a falta de informação, a linguagem complicada, que seria o juridiquês, que também a burocracia e a falta de confiança no sistema. Eu, como fiz algumas pesquisas no interior da Paraíba, numa cidade chamada Areal, minha mãe fez por mim porque eu não pude viajar para lá, mas muito obrigada a cada pessoa que participou dessa pesquisa. Enfim, uma das principais dificuldades das pessoas foram a falta de informação. Eles não sabiam, os direitos básicos que eles têm, como a própria Constituição, né? Que estava, eu acho, estava no formulário, não estava falando da Constituição. Artigo 5º. E as pessoas não faziam ideia, e é algo que está para todo mundo. Qualquer pessoa pode ter acesso à Constituição. E é algo muito, muito preocupante que a gente está em pleno 2025 e as pessoas elas não saberem o básico sobre o direito delas. E agora a gente vai poder falar um pouco como podemos enfrentar tudo isso, né, Pedro? Isso aí, Rayane. Vale ressaltar que no último bloco falou de locais onde levam acesso à justiça a quem não tem condições financeiras. Vale ressaltar o núcleo de práticas jurídicas, que na Unicarioca tem todas as faculdades que exercem, que tem um curso de direito, tem que ter de forma obrigatória essa prática de estágio para os alunos. Isso beneficia tanto os alunos da faculdade quanto aqueles que não conseguem e são hipossuficientes para conseguir acesso à justiça. E isso você pode ir em qualquer faculdade que vocês vão achar um núcleo de prática jurídica, sempre perguntando, porque toda faculdade de direito ela é obrigatória, como o Pedro falou, ter esse núcleo. Então, muitas vezes, se você não conseguir na defensoria pública, você pode conseguir mais rápido que o seu processo ande pelo núcleo de práticas jurídicas. E às vezes também a defensoria pública tem um volume muito grande, né? As pessoas talvez esteja muito cheia, talvez, sei lá, não esteja aceitando, assistindo. A faculdade, às vezes, pode ter um volume menor e vai ser mais fácil, mais rápido de você ser atendido. Às vezes tem lugares, como a Rayane falou, em Areal, que não tem defensoria perto, né? Não. É em outro município, né? O outro município. Assim, mas também em Recife, acredito. Também. Em lugares de interior, como o interior que a minha mãe a minha família toda lá tem uma defensoria pública única, que lida com todos os casos do Estado, todos os casos que tem em relação ao direito que a defensoria atua, em uma defensoria única. Exatamente. Só que aqui no Rio de Janeiro, por ser muito grande, tem vários bairros, tem várias defensorias e vários órgãos divididos entre elas. Lá não, uma defensoria única, que lida com todos os processos daquela região. E por ser muito longe, às vezes as pessoas elas não vão atrás. Por exemplo, a minha cidade ela fica, eu acho, umas 3 horas da capital, que é João Pessoa. Minha cidade não, a cidade que a minha família mora, perdão. E lá, gente, imagina você ter que sair de uma cidade que às vezes você não tem carro, você não tem dinheiro, você não tem como chegar lá, um recurso para chegar lá. Então você acaba desistindo, não vou ficar por aqui mesmo. E aí entra um pouco da justiça itinerante também. Isso aí. Que faz muita, muita falta. E continuando, gente, muitas das vezes o seu direito também não é só apenas uma pensão alimentícia, um processo grande. Você também pode procurar pequenas causas. Tem o juizado de pequenas causas também, como, por exemplo, uma questão de superendividamento, um juros abusivo no banco, que muitas vezes você não conhece ali para ler aquele contrato que o gerente te passa. Então você pode acabar entrando com uma ação, sim, que pode te ajudar nesses casos, sabe? Eu vou falar um pouco de uma das soluções para os problemas apresentados no nosso podcast. Uma delas é fortalecer ainda mais a defensoria pública, com mais recursos e maior divulgação, pois, como já foi mencionado e como a gente falou também, muitas pessoas não sabem que podem contar com esse serviço. Então, também é muito necessário, desde a educação de base, termos acesso e ser incentivado à cultura do direito. O que seria isso? Tendo acesso na escola, a gente cresce com uma cultura de procurar saber os nossos direitos, ter o direcionamento de onde procurar, o que procurar e qual direito está sendo infringido. Isso é muito importante
ter desde... Exatamente. Deveria ser... Deveria ser uma matéria obrigatória. Desde o ensino fundamental. Exatamente. Não o direito em si uma matéria obrigatória, mas eu acho que você saber o básico. Exatamente. Sobre os direitos humanos, a Constituição. Apresentar pelo menos os direitos humanos Os e a direitos Constituição. fundamentais. Então, os direitos fundamentais estão na Constituição. Pelo menos isso, sabe? O básico. Tinha que ter uma política pública disso. Isso aí é necessário para já. Exatamente. Todo cidadão, ele deveria, sim, saber sobre os seus direitos. E também importante é simplificar a nossa linguagem, né? Exatamente. O jeito que a gente fala não é todo mundo que entende. Então, Exato. descomplicar o juridiquês é super necessário para uma linguagem mais acessível e inclusiva para todo mundo. Que nem nos casos lá na defensoria, quando nós vamos atender as pessoas, né? Muitas vezes a gente... não adianta a gente falar de uma forma bem complexa para eles, porque são pessoas que não têm essa base, que não entendem os termos, os jargões utilizados. Então, o ideal é a gente falar de uma maneira mais simples e mais clara. Os meus assistidos mesmo, quando eu atendo, quando eu vejo que é uma pessoa que não tem essa base, eu tento explicar de uma forma que eles utilizem no cotidiano deles, de uma forma mais simples e para eles entenderem o tipo de ação que estão entrando, para eles entenderem Cada etapa do processo. Exatamente, porque eles não têm essa noção, só acham que vou lá e tá bom, vou dizer qual é o meu caso e a pessoa já vai resolver. Não é assim, exatamente. Tem todas as etapas, lá a entrada do processo, depois esse processo vai correr numa vara para aí ter uma audiência. Exatamente. Faltou também, né, que seria bem legal, para que não haja tantos processos, incentivar, né, a conciliação, a mediação. Isso, verdade. Isso aí é muito interessante também, porque resolve a questão de forma célere e evita aquela burocracia toda, acúmulo de processo. Exatamente. Exato. Que é algo que o Alan mencionou, acho que no bloco 2 ou no bloco 1, ele falou sobre a audiência de Uma das soluções também seriam ter mais funcionários, mais estagiários, para poder acelerar essa demanda, né? Esse acúmulo de processos, ter mais servidores, abrir mais vagas para essas pessoas ter como, de certa forma, movimentar essas questões que estão paradas, esses processos. Verdade. Ou seja, diante de tudo que a gente falou aqui, de todas as soluções, de todos os problemas que a gente falou sobre o nosso podcast, nosso tema, né, que é acesso à justiça, não basta só você garantir a gratuidade, que a pessoa não pague pelas custas, não pague para entrar com um processo. É você aproximar a justiça das pessoas, da população, torná-la compreensível ao ponto da pessoa entender o que você está falando para ela, o que você está querendo dizer, qual é a orientação, e também acessível, né? Ou seja, a educação sobre direitos, linguagem, redução da morosidade e fortalecimento da confiança no sistema de justiça. E é assim que encerramos mais um episódio do nosso Juristrio. Quero muito agradecer a presença de todos aqui, principalmente da nossa produção, que foi a Yasmin, que ficou nos bastidores. Mas muitíssimo obrigada. E eu espero que vocês também tenham entendido um pouco do acesso à justiça. Caso tenham alguma dificuldade, você encontra a Constituição Federal, tanto quanto as outras legislações no próprio Google. Pode dar lá um Google, literalmente. Dá o Google, pessoal da... Exatamente. Isso, no site do Planalto, tá? Que é o verdadeiro. É o oficial. O oficial. E muitíssimo obrigado para vocês pela audiência e até a próxima, gente.